Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do Desafio 21 Dias, aprendendo algo novo todos os dias. E hoje o nosso tema é o que são peptídeos bioativos. Então a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre o que são esses peptídeos bioativos. Todos os dias eu estarei fazendo lives durante 21 dias seguidos sobre temas escolhidos aleatório que estão no meu Instagram ou que já foram publicados em alguma enquete, que geraram dúvida ou que geraram engajamento. Seja bem-vindo. Então, hoje o nosso tema é o que são peptídeos bioativos. Tá ok? Então, quem está chegando agora e quiser participar, você pode fazer perguntas. Em média, a gente fica aqui durante 20, 30 minutos e sempre eu gosto de responder as perguntas que são feitas durante a live, então fique à vontade para interagir e tirar as suas dúvidas, tá ok? Então, pessoal, vamos começar. O que são peptídeos bioativos? Pessoal que está chegando, se apresente, fale de onde é, para a gente poder te conhecer, para a gente poder se interagir melhor, se apresentem aí, fiquem à vontade, tá ok? Está aparecendo para vocês, se vocês puderem me responder, o título aí, aparece sobre o título que nós vamos falar sobre hoje. Eu deixei fixado que são peptídeos bioativos, então se estiver aparecendo aí para vocês, por favor, me deem esse retorno. Sim? Então tá ok. Então vamos lá. Pessoal, o que são peptídeos bioativos? Bom, peptídeos bioativos são fragmentos de proteína que apresentam algum impacto sobre a saúde e sobre diversas funções do organismo. Então, que tipo de bioatividade esses peptídeos bioativos apresentam normalmente? Então, eles podem apresentar a atividade antioxidante, a atividade antimicrobiana, antihipertensiva, anticancerígena. São inúmeras as propriedades biológicas que esses peptídeos bioativos apresentam, ok? Como que eles podem ser obtidos? Bom, os peptídeos bioativos, eles serão obtidos por meio de uma hidrólise de uma proteína, tá? Quem que são as proteínas? Só para a gente relembrar aqui. As proteínas são macromoléculas formadas por ligações entre aminoácidos, ligações peptídicas entre aminoácidos, tá ok? Então, os peptídeos bioativos, eles podem ser obtidos, então, pela hidrólise dessas proteínas, tá? Que tipo de proteínas podem formar os peptídeos bioativos, pessoal? Diversas proteínas, tá? Então a gente pode ter o peptídeo bioativo obtido do leite, obtido do soro do leite, obtido do ovo, obtido da carne, obtido da soja, do colágeno, etc. Tá? Então, pessoal que está chegando agora, nós estamos falando o que são peptídeos bioativos. Fiquem à vontade, podem fazer suas perguntas, falem de onde vocês são para interagir aqui, para a gente se conhecer. Tá ok? Então, pessoal, essa hidrólise, o que é uma hidrólise? Hidrólise é uma quebra na presença de água. Então, vai ser uma quebra dessas proteínas na presença de água. Essa hidrólise, ela pode ser ácida ou básica, quando a gente tem a utilização de uma substância ácida ou básica para fazer a quebra dessa proteína e gerar esses peptídeos. Essa hidrólise ela pode ser uma hidrólise enzimática, utilizando uma enzima, já que a gente está quebrando proteína para obter peptídeo. Então, quem são as enzimas que estarão sendo utilizadas? Serão as enzimas proteolíticas, ou também conhecida como proteases.
tá? E pode ser também obtido esses peptídeos por uma fermentação microbiana, a ação de micro-organismo quebrando essas proteínas para obter esses peptídeos. E geralmente esses micro-organismos, a fermentação microbiana também não deixa de ser uma produção, uma hidrólise enzimática, porque na realidade esses micro-organismos vão produzir enzimas para quebrar essas proteínas. Então, pessoal, a gente está falando aqui sobre o que são peptídeos bioativos, nós falamos o que são, como que eles podem ser obtidos. Pessoal, os peptídeos bioativos, eles podem ser obtidos tanto no laboratório, como dentro do nosso organismo, nos organismos vivos, tá? Então, dentro do laboratório, por todas essas formas que eu disse, uma hidrólise ácida ou básica, uma hidrólise enzimática ou uma fermentação microbiana. E dentro do nosso organismo? Pessoal, dentro do nosso organismo, nós temos enzimas proteolíticas. Então, quando a gente faz a ingestão de proteína, essas enzimas agem quebrando, hidrolisando essas proteínas, gerando peptídeos, tá? Então, por exemplo, as proteínas presentes no leite, quando a gente faz a ingestão do leite, quando a criança faz a ingestão do leite nos primeiros dias de vida, o leite materno tem uma proteína extremamente importante para a defesa do organismo, né? Então, que são as imunoproteínas, então essas imunoglobulinas. Então, essas proteínas, elas são digeridas pelas proteases presentes no organismo, no nosso organismo, e vão gerando peptídeos e vão gerando aminoácidos que têm certas bioatividades, tá? Então, a gente tem diversas enzimas, a gente tem pepsina, tripsina, quimotripsina, peptidases, tá? Da mucosa intestinal. Pessoal que está chegando agora, fiquem à vontade, se apresentem, fala de onde é. A gente está falando sobre o que são peptídeos bioativos, tá? Podem fazer perguntas e fiquem à vontade. Então, pessoal, essas enzimas estão no nosso organismo vivo, então essa produção de peptídeos bioativos, ela acontece também dentro do nosso organismo, tá? Assim como dentro de um laboratório. Mas dentro de um laboratório, a gente pode ter, então, a produção desses peptídeos bioativos usando enzimas ou hidrólise ácida básica ou fermentação microbiana, tá? Mas o uso de enzimas para produzir esses peptídeos bioativos tem algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Quando a gente usa enzimas são biocatalisadores, ou seja, são catalisadores biológicos produzidos por seres vivos, encontrados em todos os seres vivos. Então, quando a gente compara uma hidrólise que usa proteína, que usa enzima ou ácido, ela tem muito mais vantagem. Por quê? Primeiro que acontece reações brandas, mais brandas do que um ácido. O ácido, ele pode gerar uma reação agressiva. Você trabalhar com ácido clorídrico, ácido sulfúrico, são reações agressivas, exotérmicas, liberam calor, tá certo? Corrosivas, enfim. Então, as hidrólises enzimáticas, elas são mais brandas, elas são produzidas, são utilizando enzimas que são biomoléculas, ou seja, encontradas em todos os seres vivos. As enzimas, elas têm alta especificidade, isso significa que elas conseguem agir sobre determinado substrato e, com isso, aumentar a taxa de conversão de produto. As substâncias, os catalisadores químicos, quando a gente faz uma hidrólise ácida, isso não ocorre. As enzimas, elas são regeneradas no final do processo da reação. As reações enzimáticas são livres de resíduo, por exemplo, quando a gente usa uma reação enzimática e a gente usa uma reação ácida, por exemplo, um ácido pode gerar resíduos como hidroximetilfurfural. No final da reação, quando a gente usa uma enzima, a gente não precisa neutralizar, porque você não está usando um ácido nem uma base, então você não precisa neutralizar o final do processo. Então, existem inúmeras vantagens de se utilizar enzima numa hidrólise para a produção de peptídeo bioativo.
tá bom? Então, a gente vai falar sobre esses peptídeos bioativos, principalmente os produzidos por hidrólise enzimática, tá ok? Então, olha só, gente, projetos de pesquisas que utilizam sistemas ou modelos que simulam, por exemplo, a digestão gastrointestinal, existem alguns projetos que realizam ensaios in vitro, tá? Que trabalham com algumas enzimas, principalmente a tripsina. Para quê? Para produzir peptídeos bioativos, devido, entre os aspectos, né, a vantagem de produzir peptídeos que sejam resistentes, principalmente à digestão fisiológica, tá? Então, por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que existem vários peptídeos bioativos no mercado, tá? E como garantir que esses peptídeos que nós estamos fazendo a ingestão, eles vão perder a bioatividade, porque quando a gente faz a ingestão deles, as nossas enzimas continuam fazendo a hidrólise. E aí, ele vai continuar tendo atividade biológica? Então, existem várias pesquisas sobre isso, tá? Então, existem pesquisas que utilizam lipossomas para garantir que esses peptídeos não sejam novamente digeridos por enzimas presentes no nosso organismo. Esses lipossomas são carreadores de fármacos, biomoléculas ou agentes de diagnóstico, tá? Então, os peptídeos bioativos, para ser peptídeo bioativo, todo peptídeo é bioativo? Não é, tá? Para um peptídeo ser bioativo, pessoal, vai depender de alguns fatores, tá bom? Vai depender da composição, da sequência do aminoácido, porque vamos lá, os peptídeos são fragmentos de proteínas. As proteínas, elas são macromoléculas formadas por ligações de aminoácidos através da ligação peptídica, certo? Esses aminoácidos podem ter quantos aminoácidos? 3 ligados, 4, 5, 10, 500, 600? O peptídeo bioativo vai depender da sequência desses aminoácidos, do número, da quantidade, tá? Da composição, quem são esses aminoácidos e, é claro, do tamanho desse peptídeo. Então, alguns estudos na literatura dizem que os peptídeos bioativos, eles para serem bioativos, ou seja, para apresentar uma bioatividade, tá? Uma bioatividade que seja antioxidante, antimicrobiana, antihipertensiva, anticancerígena, como a gente já disse aqui, tá? Eles precisam ter de 3 a 20 resíduos de aminoácido, tá? E normalmente esses peptídeos, o que acontece? Eles estão inativos dentro da sequência de uma molécula. E quando que eles são ativados? Essas proteínas, elas precisam ser hidrolisadas para serem ativadas. Pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre peptídeos bioativos. Fiquem à vontade e aí falem de onde vocês são. Podem falar sobre dúvidas, vamos interagir aqui, tá ok? A ideia não sou só eu falar, mas a gente se conhecer e interagir. Fiquem à vontade. Então, nós estamos falando sobre os peptídeos bioativos, tá? Então, como que eles... nem todo peptídeo é bioativo, tá? E aí, pessoal, a gente viu que esses peptídeos precisam ser hidrolisados por uma proteína para gerar, né, para liberar fragmentos bioativos contidos na mesma, tá ok? Então, como que ocorre, então, essa fragmentação proteica? Como que ocorre, então, essa quebra dessa proteína para produzir esse peptídeo, pessoal? Então, geralmente é utilizado, no caso da hidrólise enzimática, usa-se uma enzima para quebrar essa proteína e gerar o peptídeo. O que essa enzima faz? Ela vai ser uma protease ou enzima proteolítica, porque ela vai quebrar a proteína. E ela vai quebrar onde? Ela vai quebrar na ligação peptídica dessas proteínas, tá? E vai quebrando e vai liberando. Você pode usar uma enzima livre ou uma enzima imobilizada, tanto faz para obter, tá? Esses peptídeos bioativos. Tá ok, pessoal? Gente, no mercado a gente encontra hoje peptídeos bioativos de diversas marcas e de diversas proteínas, mas principalmente a gente tem encontrado peptídeos bioativos derivados do leite,
E um muito conhecido é o de colágeno. Mulheres, principalmente, acho que já ouviu falar, colágeno hidrolisado com verisol. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Então, as proteínas, os peptídeos bioativos do leite, então, como que são produzidos? Então, eles pegam uma proteína no leite a gente tem várias proteínas. Temos a caseína, que é a proteína principal do leite, e temos as soroproteínas, tá? Dentre as soroproteínas temos a lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, a albumina do soro bovino, as imunoglobulinas, tá? Peroxidase, glicomacropeptídeos, enfim, nós temos várias proteínas. Então, cada uma dessas proteínas, se a gente fizer a hidrólise com uma enzima, a gente pode obter sim um peptídeo bioativo, mas vai depender da sequência de aminoácido, do tipo, do número e também vai depender da composição e do tamanho desses peptídeos, tá ok, pessoal? Então, olha, só para vocês terem uma ideia, tá? Já existem estudos, por exemplo, com as imunoglobulinas e a gente sabe que o tamanho dela é aproximadamente de 15 a 1000 kilodaltons, que elas são termoláveis, que elas apresentam propriedades antioxidantes, tá? Por exemplo, as beta-globulinas, lactoglobulinas, né? Elas são 80% de soroproteínas, elas são anticancerígenas, antihipertensiva, elas apresentam em sua estrutura 162 resíduos de aminoácidos, o tamanho dela é 36 kilodalton, tá? Então, cada proteína do leite, cada proteína do soro do leite já tem a sua estrutura, a sua sequência, tá? De aminoácidos. E aí, dependendo da enzima que você utiliza para quebrar essas proteínas, vão liberando aminoácidos e peptídeos que têm bioatividade ou não, tá? Uma proteína muito usada para produzir esses peptídeos bioativos no mercado é a soro do leite, são as proteínas do soro do leite, tá? Porque não sei se vocês sabem, mas as proteínas do soro do leite, o soro do leite é um subproduto da produção, da fabricação de queijo, tá? E ele é altamente poluente, porém ele tem muito valor nutricional. Então, toda a indústria de produção de queijo, seja pequena, grande, médio porte, ela gera esse soro, tá? Ou na sua própria casa, quando você faz o queijo, você gera esse soro. Esse soro ele não deixa de ser um resíduo, um subproduto riquíssimo em proteína. Tá? O que acontece? Para vocês terem uma ideia, no mundo são produzidos cerca de 200 milhões de toneladas por ano de soroproteína proveniente da produção de queijo, tá? Pessoal, só eu tô falando, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, para se apresentar, tá? A ideia não sou só eu falar aqui, vamos trocar ideias e informações, tá? Então, para vocês terem ideia, esse resíduo, ele é riquíssimo em proteína e a gente sabe que a indústria tem aproveitado esse resíduo, por exemplo, produzir whey protein, para produzir sorvete, porque as proteínas podem ser utilizadas, né, como diversas propriedades, espessante, para produzir ração, mas mesmo assim, imagina, é muita proteína que lançada no meio ambiente, é muito soro lançado no meio ambiente. Então, a gente sabe que existem, de acordo com a FAO, existem milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à proteína na alimentação, tá, gente? Então, o que acontece? A gente está jogando fora um resíduo riquíssimo em proteína. E a proteína é essencial para a alimentação. Ela tem função estrutural, tem diversas funções no nosso organismo. Então, você aproveitar esse resíduo para fazer uma hidrólise e obter um peptídeo bioativo que gera saúde é fantástico, é fenomenal, é uma super valorização, né? Você gera valor agregado a um subproduto industrial,
tá ok? Então, acontece que esse soro, se ele não for tratado e lançado no meio ambiente, por ele ter muita proteína, muita gordura, né? Ele é muito rico em matéria orgânica, ele acaba sendo um poluente, ele acaba poluindo o rio, acaba poluindo ali o meio ambiente, tá ok? Então, é necessária a reutilização ou ao tratamento desse soro. Então, por que não usar esse soro para produzir peptídeo bioativo? Então, pega esse soro que é rico em proteína, utiliza uma enzima e produz, então, um peptídeo bioativo, tá? Então, a gente tem no mercado diversos peptídeos bioativos produzidos do soro, o próprio whey protein. A gente tem... Também a gente encontra bastante produzido do colágeno, tá? O colágeno é uma proteína fibrosa encontrada em todo o reino animal, tá? Ele tem cadeias polipeptídicas de aminoácido glicina, prolina, lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina, alanina, tá? E o colágeno, a gente sabe que o colágeno ele serve para quê? Ele serve para sustentação, elasticidade da nossa pele. Depois dos 30 anos, a gente deixa de produzir colágeno, nós vamos envelhecendo, vai aparecendo as rugas, tá certo? Então, a gente deixa de produzir esse colágeno. Então, a indústria farmacêutica, a indústria de cosmético tem investido muito dinheiro nessa área, né, de produção de colágeno hidrolisado. Mas qual que é a diferença de um colágeno hidrolisado para um colágeno hidrolisado com verisol? Eu não sei se vocês já viram no mercado. Quem já viu aí? Comenta aí, colágeno hidrolisado com verisol. Vocês já viram isso? Eu não sei se vocês já perceberam. Então, o que acontece? O colágeno hidrolisado é simplesmente uma proteína, porque o colágeno é uma proteína que sofreu uma hidrólise. Pronto. Basta. Já um colágeno hidrolisado com verisol é uma proteína, um colágeno que sofreu uma hidrólise enzimática e obteve peptídeo bioativo. Olha que legal. Lembra que a gente falou no início que nem todo o colágeno, nem todo peptídeo é bioativo, tá? A Lê Lime falou ainda não. Preste atenção então, Lê. Se você for observar na farmácia, onde as pessoas utilizam colágenos hidrolisados, vendem colágeno hidrolisado, lá. Agora tá assim, bastante alta esse colágeno hidrolisado com verisol. Esse verisol nada mais é do que o peptídeo bioativo. Tá? Eu uso um da Rinode que tem verisol e ele tem também ácido hialurônico. Tem no mercado também um colágeno hidrolisado da Slim. Ele não tem verisol. Esse tem um da Trifarma que tem verisol. Então, alguns têm verisol, outros não têm. Então, qual que é a diferença? A diferença é exatamente essa. O que tem verisol tem peptídeo bioativo. Tá ok? Então, esses peptídeos bioativos, que são essas moléculas provenientes, né, de todos esses, de todas essas hidrólises que a gente falou, de proteínas, tá? Elas são substâncias bioativas e elas podem ser utilizadas, então, provenientes de alimentos, porque a gente pode hidrolisar uma proteína de carne, de peixe, um colágeno, uma proteína de um leite, uma proteína de uma soja, proteína do feijão, uma proteína de um vegetal, uma proteína de um subproduto, de um resíduo industrial. Hidrolisou a proteína com a enzima, vai obter peptídeo e ele pode ser bioativo ou não. O que vai depender mesmo se vai ser bioativo ou não? Da sequência de aminoácidos, de 3 a 20 aminoácidos, do tamanho da cadeia e da quantidade, né? Quem são esses aminoácidos, enfim. Então, eles podem ser disponibilizados, esses peptídeos bioativos, para o consumidor na forma de produtos convencional, alimentos funcionais, na forma de nutracêuticos, na forma de alimentos medicinais ou simplesmente como suplementos dietéticos, tá? E é necessário que cada um contenha uma alegação específica.
Então eu pesquisei, né? Porque a gente sabe que existem vários peptídeos bioativos já no mercado. Eu pesquisei alguns aqui para vocês terem uma ideia. Ó, eu tenho aqui o Biosate, tá? Ele é dos Estados Unidos, de uma marca chamada Davisco, redução de pressão sanguínea, tá? Gente, eu não ganho nada de nenhuma dessas marcas aqui. Eu só pesquisei para a gente tornar mais prático a ciência, né? Porque a gente estuda isso na teoria, é muito lindo, mas e aí, né? No mercado já tem isso? Já tem, gente, já tem, tá? Já existe essa tecnologia, tá? Então, de produção de peptídeos bioativos no mercado, tá? O System Peptide, que ele faz o que? Ele aumento de energia, né, para o pessoal de academia, e redução do sono, é da Holanda. O Vivinal, ele é um relaxante, também da Holanda. Tem o colágeno hidrolisado com verisol, da Trifarma. Tem um peptídeo bioativo de leite da Life. Ou seja, agora que vocês já sabem, quando for na farmácia, dá uma olhada em lojas de produtos naturais, de suplementos, tá? Deem uma olhadinha, o que que são esses produtos, tá? O que que são esses nutracêuticos? O que que são esses suplementos? O que que são esses peptídeos bioativos, tá bom? E, gente, estão cada vez mais aumentando a demanda no mercado, tá? E para a gente finalizar, os peptídeos bioativos, eles podem ser produzidos em escala industrial, tá bom? E podem conferir a alegação de agentes promotores da saúde, né? Eles podem ser alimentos funcionais, eles podem ser nutracêuticos, eles podem ser simplesmente uma preparação farmacêutica para ser usado para reduzir o risco de doença ou ainda para melhorar certas funções fisiológicas do nosso organismo, tá bom? Porém, gente, apesar de já não existir no mercado, apesar da gente já conhecer bem como funciona o processo de hidrólise e obtenção desses peptídeos, né? A gente sabe que como ele depende da sequência de aminoácidos, da composição, do tamanho dessa cadeia, muitos estudos precisam ser feitos ainda, tá? Porque existem aí diversos peptídeos que ainda não foram descobertos. Porque se a gente tem 20 aminoácidos e a gente pode combinar esses aminoácidos de diversas formas e maneiras possíveis, existem milhares de formas da gente obter peptídeos bioativos com atividades diferentes, tá? Então vai depender da proteína que você está usando, da enzima que você está usando e do peptídeo que você vai obter. Tá? Então, eu não sei se vocês estudam, se vocês já trabalham, se vocês fazem biotecnologia, que área vocês estão, mas existe aí uma demanda e uma carência e há necessidade de mais estudos sobre peptídeos bioativos, sim. Tá? Com relação à forma de produção, ao efeito fisiológico em vivo, tá? Como que eles agem no nosso organismo, como a gente falou lá no início, depois que a gente faz a ingestão desses peptídeos, como que a gente vai garantir que eles não vão continuar sendo hidrolisados pelas proteínas que estão dentro do nosso organismo, já que depende do tamanho, da composição, se a gente ingerir as nossas enzimas continuar hidrolisando, vai mudar tudo, vai mudar a sequência, vai mudar o tamanho, e aí eles vão continuar sendo bioativos, tá? Então, o que fazer para garantir que esses peptídeos não continuem sendo hidrolizados? Aí eu passei como exemplo lá a lipossoma, né? Como eu posso obter esses peptídeos usando ferramentas de bioinformática? A Leline perguntou. Excelente pergunta, Leline. Geralmente, primeiro se faz esse ensaio laboratorial, tá? Aí faz um ensaio no laboratório e aí, por exemplo, você pega uma proteína lá, você pega a proteína de uma soja, tá? E aí você pega uma enzima, vamos supor, a tripsina. Aí você fez a hidrólise dessa soja de acordo com as condições do laboratório que você desenvolveu, a temperatura, o pH, o tampão, o tempo que você desenvolveu, tá? E aí você obteve um peptídeo e você percebeu que esse peptídeo que você obteve, ele tem bioatividade, ele é antioxidante, por exemplo, tá? Como que você faz? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é estudar a sequência desse peptídeo, saber quem é esse peptídeo, então você faz isso por espectrometria de massa,
tá? Descobre quem são esses aminoácidos, descobre quem são esses aminoácidos que estão formando esse peptídeo e aí parte para a síntese, tá? E na síntese você vai sintetizar e uma das partes da síntese geralmente a bioinformática. Você, através da bioinformática, você vai desenhar essa molécula, esse peptídeo, né? Por exemplo, é uma alanina ligada a uma glicina, ligada a uma cisteína, ligada a uma prolamina. Pronto, é esse peptídeo. Você vai lá com o computador e desenha esse peptídeo, tá? E aí você faz a patente do seu peptídeo e fica dona dessa biomolécula, tá? E pode comercializar essa biomolécula na forma de fármaco, de nutracêutico, de alimento funcional, enfim, depende da bioatividade. Entendeu, Lê? Conseguiu entender? Você trabalha com bioinformática? Então, gente, mais estudos precisam ser feitos, tá? Na produção, na parte fisiológica, em vivo. Mas eu posso fazer isso apenas pela prospecção genômica antes de produzir no laboratório? Se você tiver a certeza absoluta já de que esse peptídeo é bioativo, sim. Se você já sabe, isso sim. Mas lembra que eu falei no início? Nem todo peptídeo é bioativo. Você pode ter um peptídeo, tá? E ele não ter bioatividade nenhuma. Como que você sabe se ele é bioativo? Você faz ensaio laboratorial, faz lá um ensaio antioxidante, antimicrobiano, antihipertensivo, anticancerígeno. Testa ele para saber se ele tem bioatividade e aí produz. Mas vamos supor que você já descobriu que já tem uma sequência, que já tem bioatividade. Então você já pode partir logo para o laboratório e produzi-lo com bioinformática. Aí pode, tá? Mas se você ainda não sabe se ele tem bioatividade, você precisa saber, tá? Você precisa desses dados para saber. Tá ok? Como a gente sabe que a maioria que possui bioatividade tem entre 3 a 20 resíduos de aminoácidos, geralmente já sabe, por exemplo, cada bioatividade, antioxidante, por exemplo, são mais polares, antimicrobianos são, entendeu? Se você já sabe essas características, você pode sim simular primeiro no laboratório também, baseado nesses dados que você traz da literatura. Se você quer produzir um peptídeo antimicrobiano, vai na literatura e procura quais são as características de um peptídeo antimicrobiano. Geralmente, quais são os aminoácidos que formam esse peptídeo, qual é o tamanho dele, se ele é positivo, polar, apolar, hidrofóbico, hidrofílico, tá? Você pode ir testando e fazendo a análise ali combinatória e testando para obter. E aí, depois que você formulou, você pode partir para o ensaio, tá ok? É isso. Então, muitos estudos precisam ser feitos, tá? Ainda pode ser feito, porque existem inúmeras maneiras de você combinar esses aminoácidos e formar esses peptídeos. E partindo de uma proteína, para vocês terem uma ideia, existem proteínas que têm 500, 600 resíduos de aminoácidos. Se eu usar uma enzima, vai quebrando isso em 400, 300, 200, até você chegar de 3 a 20 resíduos de aminoácidos, são vários passos que vão sendo feitos até você chegar a esse tamanho, né? E sequência para saber se tem ou não bioatividade, tá? Então, você pode testar o efeito fisiológico, o mecanismo através dos quais eles exercem seus efeitos, formas de aplicação em alimento, forma de aplicação como nutracêutico, forma de aplicação farmacológica, enfim. Existem inúmeras possibilidades aí
de você testar esses peptídeos. Tá ok, pessoal? Então, hoje a gente falou sobre os peptídeos bioativos. Existem já no mercado, eu citei aqui as formas, as maneiras de obtenção, como a gente pode obtê-los, tá? A hidrólise enzimática ainda é a mais utilizada, mas existe a síntese química mesmo, né? Você ir no laboratório e ir juntando lá os aminoácidos, fazer o processo inverso, né? E juntando os aminoácidos para fazer a síntese desse peptídeo. Tá? Eu falei aqui mais sobre hidrólise, né? Hidrólise enzimática, como você obter esses peptídeos fazendo uma hidrólise enzimática de uma proteína, mas você pode fazer simplesmente a junção de vários aminoácidos, obter esses peptídeos também. Existem vários estudos que fazem isso. Mas lembre-se, para ser bioativo, ele precisa ter alguma atividade biológica. Não basta um peptídeo, tá ok? Bom, se vocês não têm perguntas, então eu vou encerrando por aqui. Parabéns por estarem aqui, parabéns pelas perguntas, obrigada por participarem. Todos os dias estou fazendo lives nesse mesmo horário. Espero contar com a presença de vocês. Cada dia a gente está falando sobre um tema em específico, tá ok? Hoje foi sobre peptídeos bioativos. Então, tenham uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.